Olá, eu sou o professor Thiago Rodrigues Pereira e hoje aqui eu vou conversar com a consultora e gestora de carreiras Eliane Chrysler, onde nós vamos discutir os dilemas, as angústias em relação à carreira, em relação ao trabalho e essa relação com a vida cotidiana, com o mundo cotidiano, que percebemos que vem angustiando, que vem trazendo grande desconforto, né, no momento em que a tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço e que sempre se imaginaria que essa tecnologia, que essas novas descobertas iriam trazer maior conforto, maior grau de felicidade, nós vemos que justamente parece o oposto. Nunca os trabalhadores, nunca os cidadãos se sentiram tão angustiados, tão pressionados. E vamos tentar fazer esse bate-papo para tentar começar a entender o porquê desse fenômeno. Em pleno século XXI, o número de pessoas depressivas, angustiadas, só faz aumentar. E como pensar, como filosofar, como refletir pode trazer um alento, pode trazer uma nova forma de se encarar esse emprego ou esses empregos do século XXI. Olá, Eliane. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo. É muito interessante o que o Thiago comentou, e eu acho que é muito pertinente. Hoje, as estatísticas mostram que em torno de 85% das pessoas elas estão infelizes e angustiadas no seu trabalho. Trabalho virou uma crença disfuncional, aonde as pessoas imaginam que trabalhar não tem que ser alguma coisa que dê prazer, que dê alguma coisa que traga felicidade, que traga sentido. Hoje eu atendo pessoas em que estão extremamente em bons empregos e estão angustiadas, não sabem para que rumo tomar ou não têm sentido naquilo que fazem. Então, uma das maiores premissas, e aí eu lembro, foi muito interessante quando a gente pensa em filosofia sobre isso, que Confúcio, e aí o Thiago pode falar melhor do que eu, já falava, né? Que amas aquilo que fazes e não terá que trabalhar um dia de sua vida. Então a gente precisa encontrar, né, justamente esse sentido, o sentido em que a gente tem de autoconhecimento, o sentido que tem de qual é o meu propósito. Na hora que eu encontro o meu propósito, eu começo a encontrar sentido e trabalho deixa de ser trabalho. Isso é muito interessante porque se a gente voltar na Grécia, a preocupação pelo ócio, claro, o tempo que se tinha de refletir, etc., isso sempre foi muito importante. E nós vamos chegar depois da Revolução Industrial com uma sociedade de consumo e esse modelo atual de um capitalismo de consumo cada vez mais se mostra esgotado, né? As pessoas estão tristes, estão adoecendo e, como você falou, Eliane, ter o dinheiro, ter bons empregos não são mais sinônimos de felicidade. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando algo mais, né? O simplesmente poder comprar um celular de ponta, um carro maravilhoso, isso já não está mais sendo suficiente. Esse consumismo, né, esse capitalismo de consumo que a gente viveu no século XX e que ainda hoje vive no século XXI, parece que não está mais dando resultado. Então a busca é o que eu posso fazer para ser feliz, que eu acho que a filosofia sempre se preocupou, desde dos pré-socráticos, Sócrates, Platão, etc., até os dias de hoje. Acho que a grande preocupação da filosofia, que deve ser a nossa grande preocupação, não é em construir, mas em como ser feliz e como fazer os outros felizes à minha volta, né? Acho que essa necessidade da volta da filosofia, como você falou do Confúcio, o trabalhar não pode ser simplesmente um trabalho, né? Você tem que, como diria Nietzsche, aumentar a sua vontade de potência, a sua vontade de poder, a sua potência de agir, ou seja, você tem que fazer coisas que te remunere bem, que você possa concretizar minimamente seus sonhos de consumo, mas isso tem que elevar o teu espírito, né? Isso tem que elevar a tua felicidade, porque senão você vai chegar ao final da sua vida e, como dizia Aristóteles, você vai fazer vai se lembrar de tudo que viveu e vai perceber que a vida passou e você praticamente não fez o que gostava e, como diria Aristóteles, você não teve uma eudaimonia, né? Uma vida boa, uma vida feliz.
e sim uma vida em que você foi escravo. Se não escravo com correntes, né, à mostra, com chicotes, com punições, mas um escravo de uma forma de pensar, que eu acho que essa é a grande questão, como pensar fora da caixinha, porque a escola doutrina, a universidade muitas vezes doutrina, e como poder pensar nesse mundo que está mudando de uma forma tão veloz. Queria saber a sua opinião, como tentar pensar fora da caixa para você não simplesmente seguir o que todo mundo já faz e que nem sempre isso vai te causar felicidade, né? Como tentar, em relação ao emprego, em relação à vida, não seguir simplesmente um padrão, mas encontrar o seu próprio padrão, né? Como você pensa nisso? E é muito interessante, Tiago, e eu acho que a gente remete mesmo, né? Hoje, a gente vê que as pessoas entram no mercado de trabalho até um pouco mais tarde, mas se definem enquanto estudo, universidade, aquilo que eu vou fazer muito cedo. Então, nós vemos jovens com 17 anos Sim. tendo que decidir uma carreira, uma profissão, onde aos 17 anos eu ainda não tenho o meu autoconhecimento. Aliás, o autoconhecimento se dará todos os dias das nossas vidas. Todos os dias, de forma plena. Eu digo que eu deveria andar com uma plaquinha aqui escrito em construção, porque em construção, todos os dias eu tenho que me reformular. E voltando a isso que você está fazendo, esta angústia vem um pouco disso. Eu tenho que escolher e como padrão, eu escolho para a vida inteira. E não Exato. É isso. Eu escolho por uma determinada fase da minha vida. E hoje é muito interessante que as profissões e o meu modo de pensar as profissões hoje elas estão muito voláteis, elas estão flexíveis. Então hoje eu fazer uma determinada universidade não significa que eu tenha que ficar com esta profissão para o resto da vida. Eu posso ir mutando à medida e ir encontrando o caminho na medida em que eu vou me autoconhecendo. Então eu acho que o grande papel é esta reflexão que a gente volta, e é muito importante aí a filosofia, da gente fazer esse processo de autoconhecimento sempre. Porque na hora que a gente faz o processo de autoconhecimento, a gente está se vendo, a gente está se olhando, e nisso a gente vai descobrindo qual é o nosso caminho. E fugindo dos padrões, mas estando no rumo. Eu costumo dizer assim, o caminho, eu tenho um destino. O destino está lá, eu defino o meu objetivo, mas o caminho para cada um vai ser de uma maneira. A estrada pode ser de asfalto, mas eu posso ir de carro, eu posso ir a pé, eu posso ir de tênis, eu posso ir de skate, eu posso ir de bicicleta. Então, o caminho que eu decido é o que vai me trazer partindo do meu autoconhecimento. Então, isso que traz para a gente esse alento. Então, muito importante hoje, quando a gente discute sobre carreira, sobre a felicidade de estar, e as pessoas estão buscando isso. Hoje a gente vê que o mundo material, ele por si só não é suficiente para trazer esta felicidade, porque em algum momento da minha vida eu vou sentir um vazio. E eu preciso, onde buscar o enchimento disso? Eu preciso buscar em mim mesmo. Eu preciso olhar para mim e ver o que tem de significado nisso. Qual é o meu propósito? Né? Qual é o meu sentido de vida? E aí eu vou descobrindo os caminhos para aquele destino. Eu acho que isso daí remete muito, né? E dá muita aflição hoje, porque eu acho que eu tenho que escolher o caminho e depois não sair mais dele. E não é assim. Eu posso resolver que eu vou andar de bicicleta uma parte, na outra eu vou andar a pé, porque eu quero sentir o chão,
na outra eu vou andar de skate porque eu tenho que estar mais rápido, e saber que essas mudanças são assim. Né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, que ajuda muito nesse pensamento do autoconhecimento e de que a gente é mutável o tempo inteiro, que filósofo a gente pode nos ajudar nestas reflexões. Você estava falando da escolha, né, muito cedo. O Nietzsche fala uma coisa interessante. Nietzsche diz assim, que ele acha um absurdo, isso falando no século XVIII, que um jovem de 30 anos já tem que escolher o que vai fazer para o resto da vida. E o caminho da nossa sociedade foi o oposto, foi cada vez mais cedo o jovem escolhendo. E numa visão de século XX, que era a ideia de você estudar, trabalhar e encontrar um emprego que permanecesse por toda a sua vida. E hoje o mercado é o oposto. É justamente o que você falou, é uma volatilidade muito grande. E tem estatísticas que falam que a cada 3, 4 anos você já deve estar procurando outro emprego, porque senão você tem o risco de ser demitido por causa das modificações na empresa, etc. Então, é interessante essa necessidade de se mudar por completa forma de encarar o emprego. Né? Hoje em dia não deve mais... Eu entendo que hoje não dá mais para pensar, como você falou, que eu tenho que escolher, eu vou de carro no caminho e não tem como mudar. Não dá para descer do carro e ir a pé, ir de ônibus e de skate. Pelo contrário, né? Eu acho que esse é um momento interessante justamente para não gosto muito da palavra ruptura, mas de superar esse antigo paradigma de que você não pode modificar uma opção, né, que não quer dizer que ela tenha sido errada, mas uma opção que foi certa durante um período de tempo. Hoje você mudou, e aí você mencionando qual filósofo, nesse caso, como a gente estava até conversando antes de começar a gravar, do Heráclito, né? A ideia do pantarrei, tudo está em fluxo. Porque diferente de como Platão e Sócrates imaginavam, o conhece-te a ti mesmo que eles trabalhavam era uma ideia de imutabilidade do ser. Né? O ser era aquilo perfeito, pronto e acabado. E o Heráclito, Spinoza, Nietzsche são filósofos diferentes. Eles já encaram uma vida com relativismo muito grande, ou seja, na ideia de que o ser não está pronto e acabado, e sim numa eterna construção e reconstrução até o dia que a gente vai perecer, até o dia que o corpo perece, independente se a consciência ou a mente sobrevive ao fim do corpo, mas quando o corpo perece, aí é uma outra discussão. Agora, em relação a isso, eu acho que o Nietzsche, por exemplo, hoje tem muito a contribuir com levando essa ideia da sua inquietude, de você não precisar simplesmente buscar se adequar a um padrão moral, a um padrão paradigma, que você deve procurar encontrar os seus valores, encontrar aquilo que te realiza, encontrar aquilo que aumenta a tua vontade de potência, a tua potência de agir. Justamente porque nós não somos, eu sempre gosto de falar até para meus alunos isso, a aposta do Ocidente foi que a razão iria nos trazer a felicidade. E realmente, se nós fôssemos apenas seres racionais, ela ia nos trazer a felicidade, mas não somos. Nós somos sentimento, nós somos instinto, não escolhemos apenas pela razão as profissões, etc. Então, o Nietzsche ele vai trabalhar muito com essa necessidade do equilíbrio entre razão e instinto. Né? Que a felicidade, ou ele não usa muito essa expressão, mas os momentos alegres seriam justamente no equilíbrio entre a razão e o instinto. Né? Porque nós somos animais racionais, não somos só racionais. Então, o Nietzsche ele acha que ele vai contribuir muito nesse momento da necessidade da superação do paradigma moderno, dessa visão antiga, dessa visão revolução industrial, que essa nova revolução que a gente está passando, que é tecnológica, que é uma revolução da internet, dos meios de comunicação e que está realmente mudando a forma da gente encarar o mundo, a forma da gente ter contato, né, com as pessoas. A tecnologia, ela aproxima, ela pode aproximar. A gente tem que saber usar essas ferramentas para tentar combater outras características que esse momento também gera para a gente, que é insegurança, que é angústia. E eu acho que isso tudo se deu muito por um esquecimento da filosofia. Nós simplesmente, na filosofia, não no sentido que eu gosto de falar para meus alunos, filosofia não é decorar como pensou Sócrates, Sim. Platão, Aristóteles. O ato de filosofar é o que você falou, é o ato do pensamento, de olhar para dentro.
das questões existenciais. As famosas perguntas dos gregos, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Essas perguntas não são perguntas que o Platão respondeu, está respondido para mim, não. Cada um tem que olhar para dentro, né? O conhece a ti mesmo, acho que é bem isso. É você olhar para dentro de si mesmo e encontrar o seu sentido na vida, que pode ser diferente do meu, diferente do seu. Cada um vai ter um sentido, né? E buscar conseguir encontrar esse seu lugar no mundo, eu acho que essa é uma tarefa difícil. E como você falou, colocar cada vez mais nas mãos de pessoas muito jovens é uma covardia até, porque pode até dar certo, mas a chance disso dar errado é muito grande. E aí a gente talvez crie profissionais em que eu atendo muito isso, profissionais que aos 35, aos 40 anos estão no mercado financeiro, trabalham e têm uma condição material que já os satisfaz. Estariam no auge da profissão, né? Estariam no auge, estão em crescimento e de repente olham para si e falam: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido de eu estar aqui? Então, neste olhar que justamente a gestão de carreira e a filosofia se aproximam, porque elas nos fazem refletir, traz o olhar hoje, não só de novas carreiras, quando a gente fala em termos de tecnologia, a coisa está evoluindo, então eu preciso aprender mais sobre o soft, mas isso é um item daquilo que eu tenho que pensar maior, que está inserido na minha vida, que é o contexto de me conhecer, sim, de ir para um caminho em que eu saiba que este contexto está mudando, mas que eu também mudo. Então, isso traz, e eu acho que esse é o nosso papel, você enquanto ajudando, né, nas reflexões filosóficas, e o meu enquanto ajudando com ferramentas que a gente possa exatamente ajudar as pessoas a refletirem, a olhar para si mesmo, a descobrirem onde está a minha âncora, onde está aquilo que me dá prazer, né? E trazer essas reflexões junto com a filosofia, em que eu posso tornar o caminho mais tranquilo. Eu posso dizer, vamos de skate, vamos mudar para o carro, vamos de bicicleta, ou vamos simplesmente engatinhar. Todos têm espaço e conhecem o seu caminho, né? É preciso a gente descobrir e olhar à luz aonde está o nosso objetivo, onde está o nosso propósito de vida, e aí traçar esse caminho. Né, traçar esse caminho com a realidade, né? Porque muitas vezes a gente até começa a refletir tanto, não, eu quero ser músico e de repente eu vou largar tudo. Não, fazer a transição e a mudança com um objetivo e mudando, né? E mudando e se adaptando, e hoje você tem espaço em todas essas carreiras, no pensamento sobre o trabalho. A gente tem muito de trazer essa coisa de olhar para si, de trazer um olhar do outro, e isso constitui esse caminho. Isso que você falou, eu achei essencial, que é uma das críticas que às vezes alguns que não são tão... conhecem tanto a filosofia, que filosofia seria uma coisa muito metafísica, e que, na verdade, autores como o Heidegger, por exemplo, ele vai dizer que o que existe, ele usa uma expressão em alemão que é o Dasein, que é o ser aí, ou seja, nós apenas somos seres enquanto inseridos numa realidade, né? Somos frutos da nossa historicidade. Então, pelo contrário, a filosofia não é exatamente como pensou Platão, Aristóteles, mas a filosofia está inserida, ela está intrínseca no ser humano, que está intrínseco no mundo, na história, na realidade fática. Não há como você dissociar e simplesmente ficar divagando sem ter realmente olhar e procurar
se enquadrar dentro dessa historicidade. Eu achei perfeita essa ideia. Não é porque eu quero ser músico, de repente vou largar tudo, tenho meus compromissos, etc. Mas pensar, né, a gestão de carreira, eu acho que é muito importante. Como fazer essa transição. Será que realmente ser músico é o melhor caminho? É uma empolgação? Ou pode ser um hobby, que isso também vai me causar felicidade, né? E às vezes, hoje, as profissões, elas estão num espectro tão grande que às vezes a gente acha, eu já tive a oportunidade de conversar, né? E eu costumo dizer que a gente troca, Com né? certeza. Na verdade, eu não faço a gestão, mas a gente troca sobre saber, sobre conhecimento, né? E eu tive a oportunidade de a gente ter um advogado em que ele falava, não, eu não quero mais ser advogado não tem sentido para mim. E a gente fez um trabalho de reflexão, de descobertas, de ferramentas que o levassem ao autoconhecimento e ao propósito dele. E no fim, o que era? Era só uma mudança de rumo. Pequeno ajuste, né? Era um pequeno ajuste, não era o direito tributário. De repente, ele se sentia bem fazendo uma parte do direito que hoje ele nem sabia que era conhecido. O ambientalismo, a parte ambiental, sim, sim. De conexão com a sociedade. Então, a gente, às vezes, tem descobertas dentro do nosso espectro. Por isso que é importante a gente fazer as transições olhando para a gente, né? Olhando para a nossa. E aí, quando você fala sobre história e você volta, né, na questão da historicidade, é muito interessante, porque um dos trabalhos que a gente faz em gestão de carreiras é justamente você olhar para a sua autobiografia. É quando você revisita a sua história e na hora que você revisita a sua história, você traz componentes e traz coisas que hoje são atuais, que hoje vão te dar alguma dica e alguma reflexão desse sentido e desse propósito de procura maior, que é o propósito de valores, de vida que você falou. Então, é uma parceria, uma conjunção muito importante, e aí também uma desmistificação. A gente acha que filosofar, né? Sim. E talvez isso você tenha muito presente, a filosofia ainda para muitos é conhecer os pensadores e simplesmente se ajustar àquilo que eles falam. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem, conhecendo-os, a gente conhece a si próprio. Na medida em que a gente pode ter algumas reflexões para que a gente possa, quando você conta a história lá, né, do Nietzsche, do Heráclito, você, nossa, eu me ajusto, de alguma maneira eu tenho uma sintonia com esse cara em alguma coisa. E não precisa que a gente tenha, e isso eu achei muito interessante, porque nesse bate-papo a gente viu que a gente não ficou numa linha filosófica só, e é muito importante isso. A gente pode permear aquilo de que cada um desses filósofos pode trazer, que tenha, vamos dizer assim, conjunção, que tenha sintonia com aquilo que eu penso, não Sim, é? Né? Não precisa escolher um e simplesmente falar, não, eu vou usar esse, não uso mais nada. Nisso Nietzsche eu acho que é muito interessante. Nietzsche vai dizer, não busque seguidores. Né? Ou seja, cada um que escolhe o seu caminho. E nessa obra que ele diz isso, que é no Et Homo, ele ainda vai dizer o seguinte, saibam diferenciar o Nietzsche da minha filosofia. Ou seja, eu sou eu. A minha filosofia não prega um caminho perfeito, imutável, uma receita de bolo para qualquer um. Pelo contrário, ela é uma receita, sim, uma receita completamente inacabada, que cada um vai escolher quantos ovos, quanto de leite, quanto de farinha vai colocar. Por quê? Porque é diferente o paladar, é diferente o estar no mundo e sentir como esse mundo me afeta e como eu afeto o mundo, é uma tarefa completamente individual e diferente.
né? E bem ou mal, o nosso sistema educacional ainda aqui no Brasil, ele é um sistema que é homogeneizante, onde ele trata o estudante, ele trata o aluno da mesma forma. Da mesma forma. Né? Todos os alunos têm a mesma, estudam a mesma matemática, a mesma física, são cobrados da mesma forma. E um vai ser músico, um vai ser artista, outro vai ser engenheiro, outro vai ser médico, advogado, psicólogo, pedagogo. E, na verdade, claro que isso tem tudo um problema também pedagógico, mas a necessidade por tais conhecimentos e de aprofundamento é diferente. Mas, desde a infância, os nossos alunos são, infelizmente, não ensinados, mas adestrados a pensar da mesma forma, a não conseguir fazer exatamente isso, né? Pensar fora da caixa, tentar encontrar ou tentar buscar algo que possa coadunar uma boa remuneração, uma vida boa também, claro, a gente está numa sociedade a gente tem pé no chão, né? Não é para ficar também imaginando que tudo são maravilhas, que o mundo é muito difícil. Mas tentando aliar a isso uma realização pessoal, profissional, e aí a gestão de carreiras, como você falou, pode ajudar e ajuda muito. Ele estava desencantado, acho que essa era a palavra, com o direito. Isso. No caso, ele trabalhava com direito tributário e estava um desencanto. Queria largar o direito, não queria mais. Você, dentro da historicidade dele, da biografia dele, mostrou, não, seu desencantamento não é com o direito em si, mas com a forma de direito que hoje você está trabalhando. Isso. Você saiu dessa área, foi, por exemplo, no caso do direito ambiental, por exemplo, vai se realizar, né? A modificação não precisou ser tão drástica. Eu não diria nenhuma modificação, eu diria uns ajustes. Pequenos ajustes. Hoje esse cliente está feliz. E que hoje, às vezes, você sozinho não consegue se dar conta. É difícil olhar para você mesmo, né? Você simplesmente diz, não é isso que eu quero, mas eu não parei para pensar, né? Para me olhar, para me... Sim. Então, por isso que às vezes ajuda muito e a gente utiliza, e eu acho que também não tem fórmula, eu não posso dizer que eu tenho aqui uma fórmula para cada pessoa que eu atendo, cada um uma realidade diferente, cada um é um ser diferente, cada um traz uma carga de história diferente, né? E esse sentir que nos faz ajudá-los nesta conexão com ele mesmo. Eu costumo dizer que, assim, nunca espere que um gestor de carreira vai te dar respostas. Quem se dá as respostas é você. Eu facilito você a pensar sobre suas, mas as respostas são suas. Eu nunca vou sair dizendo que eu consegui que alguém que desse alguma resposta para alguém.